Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Estamos reunidos neste domingo abençoado, a pedido da direção do Grupo Espírita André Luiz, para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Foi-nos dada a oportunidade hoje de estudarmos o capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Nos itens 15 a 17, escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Quem nos disse isso foi o nosso Mestre Jesus. E por que o nosso Mestre Jesus, naquela época, já trazia essa questão para todos aqueles que o seguiam? Porque Jesus era contrário àqueles que, pela frente, achavam que faziam bem ou que adoravam a Deus e que por trás nada disso faziam, quando maltratavam o próximo, quando maltratavam o seu irmão, quando não conseguiam assistir a uma viúva, quando não conseguiam assistir a um doente. Por isso Jesus curava aos sábados, que foi também uma demonstração para eles que não tem dia para fazermos o bem. Jesus quis mostrar isso para todos eles naquela época. Tantos ensinamentos do Mestre é verdadeiro que estão perdurando por toda a nossa vida. E isto tudo que nós estamos estudando hoje aconteceu há mais de 2000 anos. E aqui estamos vivendo exatamente isso em nossas vidas. Por quê? Porque estamos ainda num planeta de provas e expiações. O nosso planeta, ele ainda não se transformou. Estamos em via de transformação. Estamos em via para passarmos para um planeta de regeneração. Mas para que possamos passar para o planeta de regeneração, o bem tem que predominar e o mal tem que ser diminuído. E no Livro dos Espíritos, Kardec fez a seguinte pergunta aos espíritos: por que no mundo, tão a miúde, a influência dos maus sobrepuja a influência dos bons? E a resposta dos espíritos foi a seguinte: por fraqueza destes, dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderão. Então, os espíritos estão nos dizendo aqui que quando nós, que estamos aqui tentando ser servos do Mestre, trabalhar na tua seara, porque nós fomos convidados por ele, nós estamos aqui para tentarmos fazer o bem. Quando nós conseguirmos realmente fazermos a nossa transformação moral, conseguirmos nos modificar e fazermos o bem, não deixar que o mal prepondere, nós conseguiremos alcançar um planeta de regeneração. Estaremos mais evoluídos. Mas tudo isso depende de nós, unicamente de nós mesmos. Por isso nós temos na lei divina a reencarnação. Por que a reencarnação é importante? E isso Kardec também perguntou aos espíritos. E os espíritos informaram, responderam. A reencarnação é importante para a evolução do homem. Então nós precisamos evoluir através da reencarnação. Mas como assim? Por que então eu ainda preciso vir várias vezes à Terra? Para me redimir do mal que eu pratiquei. De repente, nesta vida, nós não fizemos mal algum, mas que é um pouco difícil, porque todos nós, como Chico Xavier também nos conta, porque Emmanuel é até que fala para o Chico, criminosos somos todos, até que sejamos descobertos. Então, todos nós temos os nossos defeitos, as nossas imperfeições, que precisamos melhorar a cada dia, alcançar um estado melhor, nos vigiarmos mais. Quando a gente conseguir realmente vigiar, temos os nossos pensamentos em conexão com a espiritualidade superior, muitas coisas que a gente
que a gente poderia evitar, a gente consegue, mas isso vai depender de nós. E na reencarnação, ela é importante porque ela traz para a gente, através da doutrina espírita, dos livros espíritas, muitas experiências que nos deixaram assim, um tanto alegres até, em saber que nós podemos realmente nos redimir dos nossos erros do passado e até mesmo do presente. Que hoje em dia nós estamos nos redimindo no próprio ato, porque a evolução ela precisa correr. Nós, no livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos diz que nós estamos atrasados 700 anos para a nossa evolução. Então nós precisamos caminhar e por isso estamos vivendo esse momento de isolamento social. E não é à toa, porque tudo está programado, tudo está na lei divina. Basta nós procurarmos acatar e aceitar e entender, termos olhos de ver, olhos bons e não olhos maus. Porque quando Pedro também nos fala, no capítulo 2, versículo 14, eles têm os olhos cheios de adultério. O que quer dizer isso? Homens, muitas vezes, posam os olhos para fixarem os ângulos mais apreciáveis aos interesses inferiores. Muitas vezes o homem utiliza o mal para ver o defeito do outro. Muitas vezes o homem utiliza os olhos para ver a dificuldade que o outro está enfrentando. E raros são aqueles que utilizam os olhos como lâmpadas abençoadas. Nós temos 2 lâmpadas abençoadas aqui, que são nossos olhos, e precisamos empregá-los como instrumentos vivos num trabalho santificante nosso. Precisamos estar em vigilância sempre, antes de olharmos para o outro com maus olhos. A não ser, meus amigos, e quem nos fala também é São Luís, que está no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando aquele mal vai atrapalhar uma comunidade. Se aquele mal vai atrapalhar uma comunidade, você precisa alertar. Isso é fato. Você não está fazendo nada de errado. Mas quando o mal só atrapalha uma pessoa, você chama a pessoa, conversa com a pessoa em particular. Se ela não quiser te ouvir, você fez o teu papel. Você chamou aquela pessoa e tentou alertá-la para ela não continuar fazendo. Mas se não for o caso, abençoa e passa, porque você fez o teu papel. A mesma coisa é a nossa língua, né? A língua também é um fogo, e quem nos diz isso é Tiago, capítulo 3, versículo 6. A língua detém a centelha divina do verbo, mas o homem, de modo geral, costuma desviá-la de sua função edificante, situando-a no pântano de cogitações subalternas. E por isto mesmo vemo-la à frente de quase todos os desvarios da humanidade sofredora, cristalizada em propósitos mesquinhos, à míngua de humildade e amor. Então precisamos saber utilizar os nossos olhos, saber utilizar as nossas línguas, né, para o bem da humanidade, para o bem de todos. Quando Jesus afirma, se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. A mesma coisa o que estamos fazendo com as nossas mãos. Falamos aqui dos olhos, falamos da língua, e as nossas mãos? Como nós estamos utilizando as nossas mãos? Porque Jesus a utilizou para curar os cegos, leprosos, utilizou para ajudar, perdoar aqueles que pecavam. Jesus utilizou as mãos para abençoar aqueles que sofriam. Jesus utilizou as mãos para levantar aqueles caídos. Nós temos o caso da mulher adúltera, quando ela se encontra e chega até ele naquela praça, onde todos aqueles estavam ali prestes a jogar a pedra nela, a apedrejá-la. Jesus diz o quê? Porque eles estavam tentando Jesus. Eles queriam prender Jesus de qualquer forma. Mas Jesus falou o que manda a lei. A lei manda apedrejar.
o adúltero. E Jesus diz: então aquele que não tiver cometido adultério ou nenhum erro, nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Claro que nós sabemos que a moral do mestre, o amor que o mestre tinha por todos eles ali, influenciou a todos, mas fez também com que todos pensassem, porque todos ali tinham feito algo de errado, mas eles não falaram. Então o que eles fizeram? Deixaram a pedra no chão e foi saindo um por um. E primeiro saíram os velhos para depois os mais jovens. E quem nos conta isso é nossa Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Franco. Então, nós temos aí uma história, né, também, que foi aquela época, e que as pessoas hoje ainda continuam a fazer, continuam a julgar, continuam a apontar o outro, sem antes saber o porquê que aconteceu, o porquê que o outro fez aquilo. No caso da mulher adúltera de Jesus, e quem nos conta, como eu reforço, Amélia Rodrigues e também Humberto de Campos no livro Boa Nova, psicografado por Francisco Cândido Xavier. O Jesus, depois, conversando com ela, perguntou: cadê o adúltero? Porque não foi só ela que pecou. Ela não pecou sozinha, ela pecou também com o outro. Então, voltamos aqui à iniciativa na questão que o mestre nos deu. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Procuremos utilizar a nossa mão para abençoar. Procuremos utilizar a nossa mão, os nossos olhos, a nossa língua para fazer o bem. E como nós estamos falando da reencarnação, da importância da reencarnação, para que possamos vir e nos redimir dos nossos erros do passado, nós lembramos aqui, trouxemos para todos, o livro Entre a Terra e o Céu. Entre a Terra e o Céu, psicografada por Francisco Cândido Xavier e ditada pelo espírito André Luiz, o mentor da nossa casa espírita. Eu não vou contar a história toda, gostaria muito de falar para vocês, mas eu gostaria e ficaria muito feliz se vocês que estão me ouvindo adquirissem esse livro, entrasse na internet, lesse pela internet, baixasse pela internet, porque tem condições de baixar em PDF, e vejam que romance maravilhoso. A história se inicia no Paraguai, na Guerra do Paraguai. Então eu vou resumir, né, para nós entendermos o porquê do escândalo, quando o escândalo é feito por nós, a consequência desse escândalo em nossas vidas, principalmente na vida posterior. Existiam duas pessoas, Júlio e Armando, que eram apaixonados por Lola Ibárruri. Os dois se apaixonaram por ela. Só que o que acontece? O Júlio, ele não sabia que o Armando já estava com a Lola Ibárruri, na época da Guerra do Paraguai. Quando o Júlio chega em casa e viu os dois juntos, ficou aterrorizado e não aguentou. O que ele fez? Ele se suicidou nas margens do rio e se afogou, morreu afogado. Ficou vários anos no umbral, vários anos na crosta da terra, perambulando e passando por aquelas dificuldades, porque o que acontece? Isso nós estudamos no livro Céu e Inferno, no livro dos Espíritos também, quando nós praticamos um ato contra a nossa vida, nós vamos ficar do outro lado da vida, né, na vida espiritual, porque a gente não vai acabar com o problema, meus amigos. Se a gente pratica um ato agora de suicídio, nós não vamos acabar com o nosso problema atual, nós vamos aumentar o nosso problema. Porque quando nós desencarnarmos, nós temos ainda um período que a gente deveria viver encarnados, né? Nós temos um fluido ainda a gastar. Quando a gente reencarna, a gente vem com o fluido
para gastar por determinado tempo de vida aqui na Terra. Então, se você deveria morrer com 70 anos, um exemplo, e você tira a sua vida com 50 anos, você vai ficar 20 anos no plano espiritual, terminando, diluindo aquele fluido. E você começa, claro que tudo vai depender da intenção. A gente está dando aqui uma forma, uma maneira geral para que vocês compreendam. Mas tudo é a intenção, tudo é a forma de como foi feito. E ele foi feito por amor. Ele já tinha se declarado para Lola Ibarruri. E quem pecou aí nesse ato foi a Lola realmente, que ela gostava do Armando e não do Júlio. Na verdade, ela queria ficar com os dois. Mas o Júlio, quando ele praticou esse ato, ele ficou vários anos ainda na espiritualidade para tentar diminuir esse fluido dele que ele tinha ainda que gastar aqui no plano da Terra. Passados os tempos, todos começaram a evoluir, crescer no plano espiritual, todos os envolvidos na drama, na história. Por isso que é bom ler o livro, que aí vocês vão entender melhor. E nessa vida atual, o Júlio reencarnou. Ele reencarnou como filho de Odila, e Amaro. Amaro era o Armando, que tinha ficado com a Lola Ibarruri, e acolheu-o como filho, né, para tentar reerguê-lo. Só que o que acontece? O Júlio, ele tinha 7 anos. E a Odila, que era a atual esposa de Amaro, desencarnou cedo, em tenra idade, 30 anos, por aí. Ela morreu. E deixou uma filha, Evelina, e deixou o Júlio. Evelina era mais velha que Júlio. Evelina, no desespero, fez uma prece. E essa prece, como nos diz, ela foi refratada. Por que refratada? Porque Evelina fez a prece para a mãe, mas a mãe não estava em condições de ajudá-la. Porque o Amaro, ele já estava com outra mulher, a Zulmira, que é o caso todo da drama da história. E Amaro e Zulmira, então, juntos, estavam cuidando de Evelina e Júlio. Foram um belo dia para a praia e Júlio se afogou no mar. Morreu afogado, com 7 anos de idade. Foi um caos, a família ficou desesperada, por isso Evelina pede ajuda, mas a Odila, a mãe, não conseguiu ajudá-la naquele momento e a prece foi até Clarencio, foi superior e chegou até ele, e ele, junto com André Luiz e Hilário e a equipe, eles foram ver o caso. Chegando lá, passaram-se o tempo, depois Odila melhorou no plano espiritual e foi acolher o Júlio. Ela entendeu a importância da Zulmira ter se casado novamente com o marido dela, e Zulmira ficou grávida. Quem nasceu? Júlio, novamente naquela família. Para quê? Para tentar se redimir daquele problema que ele ainda tinha, né? Da garganta dele. Por quê? Ele cometeu um suicídio, morreu afogado. Nessa vida ele morreu afogado também, na praia. Reencarnou, veio como filho de Zulmira. Só que ele chegou e veio com um problema na glote, na garganta. Ele tinha problema ele tinha uma fenda na garganta e ele não conseguia comer, não conseguia digerir muita coisa, e ele era uma criança com cuidados especiais e acabou naquela época tendo Krupp, né, que era uma doença muito forte e que não conseguiu resgatar o menino. Ele morreu em tenra idade, novamente, e foi para o plano espiritual. Só que dessa segunda vez que ele morreu, já como filho de Amaro e Zulmira, ele já no plano espiritual ele não sofreu tanto, já estava com o perispírito dele já quase todo inteiro, né? Íntegro, como Deus nos criou, porque Deus nos criou simples e ignorantes, criou todos nós iguais e perfeitos, né? Então, quando nós temos o nosso espírito perfeito,
A gente, quando atenta com o nosso corpo físico, a gente afeta o nosso perispírito, que é aquele envoltório que cobre o nosso espírito. Então, nesse envoltório do Júlio, estava ainda um pouco deformado. Só que passaram os tempos, a família se reuniu e, novamente, o Júlio teve a oportunidade de reencarnar nesta mesma família. Só que desta vez ele não veio com problema nenhum, já veio com tudo perfeito. Ele iria morrer em tenra idade? Talvez. O Clarencio nos deixa um ponto de interrogação no livro. Mas ele teria que cumprir o que ele havia feito de errado na outra vida. Então, que nós possamos utilizar a nossa mão sempre para o bem, fazermos o bem. Nós temos essa história do Júlio, que é muito importante nesse livro, eu gosto muito, por isso eu estou falando para vocês, se vocês puderem adquirir, vale a pena, Entre a Terra e o Céu, porque eles nos mostram ali uma lição maravilhosa. E quem acolhe Júlio, quem acolhe Odila, quem acolhe todos esses espíritos também no lar da bênção, porque existe no plano espiritual o lar da bênção, onde é acolhido todas as crianças que morrem em tenra idade. E quem socorre eles é a irmã Clara. E no final, né, a irmã Clara, ela diz o seguinte, vocês vão me permitir dar uma lidinha para vocês, porque resume exatamente, né, o que nós estamos estudando aqui hoje. A irmã Clara diz o seguinte para Zulmira e para Odila, as duas mulheres de Amaro, né, agora, na vida atual. Só que Odila já estava desencarnada. Filhas, ninguém avança sem saldar as próprias contas do passado. Paguemos desse modo os débitos que nos aprisionam aos círculos inferiores da vida, aproveitando o tempo de detenção no resgate em maior aprimoramento de nós mesmos. Amemos aperfeiçoando-nos, identifiquemo-nos no lar humano o caminho de nossa regeneração. A família consanguínea na Terra é o microcosmo de obrigações salvadoras em que nos habilitamos para o serviço, a família maior que se constitui da humanidade inteira. O parente necessitado de tolerância e carinho representa o ponto difícil que nos cabe vencer, valendo-nos dele para melhorar-nos com humildade e compreensão. Um pai incompreensivo, um esposo áspero, um filho de condução inquietante simbolizam linhas de luta benéfica, em que podemos exercitar a paciência, a doçura e o devotamento até o sacrifício. Especialmente no tocante aos filhos, não nos esqueçamos de que pertencem a Deus e à vida, acima de tudo. Na esfera carnal, a providência divina nos sela a memória no favor do renascimento, envolvendo-nos com um sopro renovador de abençoada esperança. Por isso mesmo, não nos cabe olvidar que os filhos são sempre laços preciosos da existência, requisitando-nos equilíbrio e discernimento em todas as decisões. Para desobrigar-nos da grande tarefa que a maternidade nos impõe, é imprescindível entender-lhes o psiquismo diferente do nosso, a exigir muitas vezes um tipo de felicidade que não se harmoniza com o nosso modo de ser. Saibamos assim prepará-los sem egoísmo para o destino que lhes compete. O carinho escravizante assemelha-se a um mel envenenado, enredando-nos na sombra. Conservemos nosso espírito arejado pela justiça para que a nossa afetividade seja uma bênção com a possibilidade de educar os que nos cercam na escola do trabalho salutar. Então, nós temos aqui a importância de ajudarmos a essas crianças que nos chegam, né, esses entes queridos, com o nosso amor, mas não com o nosso apego. Precisamos ter em mente que os filhos pertencem a Deus e não a gente.
Nós o amamos, nós somos servos. Nós estamos aqui para ajudá-los a caminhar na estrada reta do bem. E para que eles não caiam na armadilha do escândalo, a gente precisa o quê? Auxiliá-los para que eles sigam o bem, servindo sempre no bem. Claro que muitas vezes, e a gente sabe porque a gente vê isso, existem pais que sofrem, porque os pais, quando eles procuram fazer tudo pelo filho, e o filho chega a uma certa idade e paga com ingratidão os pais, o filho será culpado. O filho irá responder por isso, porque a consciência do filho não ficará em paz. Porque, como nós já vimos em outras palestras, a lei de Deus está em nossa consciência. Nós sabemos muito bem já o que é certo e o que é errado. Então, nós precisamos o quê? Seguir o caminho do bem. Então, pais, se vocês procuraram fazer tudo de bom, de melhor, educar da melhor forma possível seus filhos, e seus filhos, infelizmente, não lhe ouviram, chegaram a uma certa idade, não fizeram o que vocês pretendiam, fiquem calmos, fiquem tranquilos, entreguem para Deus, porque vocês fizeram a parte de vocês. Agora, se vocês não conseguiram ainda educar seus filhos nos moldes do sim, sim, não, não, nós lemos isso no início, porque nós precisamos aprender e entender que o não também é amor. Quando a gente diz não a um filho, é porque nós sabemos que ele, lá na frente, ele pode se atropelar, pode se aborrecer, pode acontecer algo com ele. Então nós precisamos sim ter autoridade sobre nossos filhos, mas uma autoridade com amor, com educação, com carinho. E agora com esse isolamento social, que nós estamos com nossas famílias, que nós possamos colocar em prática todos esses ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que nós possamos utilizar as nossas mãos para todos aqueles que nos cercam, oferecendo o amor, o carinho, que nós possamos utilizar os nossos olhos para iluminar e ver somente o bem que existe no outro. Esqueça o mal. O mal não vai vencer se nós não quisermos. Nós estudamos isso aqui hoje. Coloquemos sempre em nossa mente que Jesus nos disse que não nos deixariam órfãos. Jesus disse que estaria conosco até os fins dos tempos. E Jesus está conosco. Jesus nos ama. Jesus nos abençoa a cada dia. A cada dia que passa, Jesus está conosco. A cada noite que chega, Jesus vela por nós. Que nós possamos estar conectados com o Mestre Jesus, com o melhor do nosso sentimento, o nosso amor. Que nós possamos oferecer esse sentimento, deixar a nossa luz brilhar. Porque Jesus falou, vós sois o sal da terra. E o sal da terra, ele não salga a terra, não. O sal é para temperar, nós precisamos ser um tempero na vida daqueles que nos cercam. Nós somos luzes, Jesus também nos disse, vós sois as luzes do mundo. Então nós somos, mesmo que a nossa luz seja igual ao do vagalume, pequenininha, mas que a gente ilumine onde nós estivermos. Porque numa sala escura, se você acender um fósforo, ela clareia. Então que sejamos esse fósforo, mas que sejamos esse fósforo a iluminar o caminho de todos aqueles que estão à nossa volta. Que tenhamos força, coragem e fé, perseverança e não desistamos, independente das nossas dificuldades. Não façamos escândalos por nossas mãos, porque futuramente a gente pode reencarnar com alguma dificuldade. Ou, de repente, nem estarmos neste planeta Terra. De repente, seremos chamados a residir, a morar num planeta inferior à Terra. E eu acredito que ninguém quer. Pelo menos eu gostaria muito de voltar aqui para o planeta Terra. Mas só Deus o sabe. E estou tentando procurar fazer o melhor, assim é o que eu desejo para vocês.
que vocês também procurem fazer o melhor que estiver no alcance de vocês. Não importa o que o outro diga, não importa o que o outro fale de você ou de suas ações. Se a sua consciência está tranquila e se você teve a intenção de ajudar, ajude e continue a ajudar. Continue procurando fazer o melhor, porque Deus está contigo, Deus está conosco, Deus está no meio de nós. Muita paz a todos. Amo vocês. Que assim seja.